Olá, irmãos e amigos, bom dia, Deus abençoe a todos, vocês tenham tido uma boa semana. E hoje, domingo, estamos aqui para dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. E antes, eu gostaria de agradecer a todos que têm ajudado e cooperado para que nós tenhamos a nossa EBD, mesmo de uma forma mais compacta, de uma forma mais virtual, do que comumente nós fazíamos, e não vemos a hora de retornarmos a nos reunir, ter essa comunhão física, como nós realmente gostamos e queremos. Mas o importante é nós não perdermos o foco, estamos aqui com o intuito de proclamar a palavra de Deus e visando o nosso crescimento espiritual. O mês de abril, na nossa agenda da igreja, é o mês da EBD, E nós estamos celebrando esse momento muito importante na vida da igreja, na vida do cristão, que é a Escola Bíblica Dominical. E fica a pergunta, qual é a importância da Escola Bíblica Dominical na vida da igreja e na nossa vida como cristão, como crente, para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós vemos que, com o passar do tempo, dos anos, nós vemos alguns segmentos que não têm dado tanto valor, tanta importância ao estudo da palavra de Deus dominicalmente. Mas nossa igreja tem esse foco, tem esse objetivo no coração e nós temos que agradecer esse momento importante que podemos ter para a comunhão entre irmãos e também o auxílio da nossa vida espiritual. E como o mês de abril é o mês da EBD, nós ficamos com aquela pergunta, qual é a importância da Escola Bíblica Dominical? A importância nós estamos vendo também o que nós estamos fazendo a cada semana, estudando a palavra de Deus. Mas para mim, para a vida da igreja, quais são os objetivos, qual é a importância da EBD? Eu listei aqui alguns objetivos, algumas características que nós podemos ver quando pensamos na Escola Bíblica Dominical. Eu sei que você pode pensar em algo mais, mas eu listei algumas coisas importantes que, quando nós iniciamos a nossa vida cristã, podemos sentir e ter na EBD, tá bom? Eu vou listar aqui algumas características para compartilhar com os irmãos. A EBD é um alimento espiritual, só é obtido pelo estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Na EBD, você cresce e se desenvolve estudando a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus na escola dominical determina a qualidade e o nível espiritual da igreja. Os objetivos da EBD são os mesmos da igreja, que é ensinar e fazer discípulos. A EBD nos faz adquirir uma fé madura e sólida para você não ser iludido por doutrinas enganosas, que é muito importante nos dias atuais. E nos prepara para desempenhar a obra de Deus. E é um lugar de descoberta, de motivação e treinamento de novos talentos. Você, professor, com certeza foi descoberto na EBD. E proporciona um ensino de qualidade para os novos convertidos. Principalmente, eles que estão começando a carreira cristã precisam de uma base sólida do crescimento espiritual baseado na Bíblia. E também é um meio de evangelização. Eu mesmo aceitei a Cristo como Salvador vindo da Escola Bíblica Dominical. E é um instrumento muito importante para a evangelização e ganhar almas para Cristo. Hoje é o último domingo de abril. Estamos finalizando nossos estudos dos livros poéticos e dos livros dos profetas maiores. Foram estudos valiosos. Mês de maio ainda teremos esse mesmo sistema virtual, mas vamos ter novos estudos para que possamos realmente não perder esse objetivo, esse sentido, essa importância que é o estudo da palavra de Deus, tá bom? Então vamos para a nossa aula, tá? Deus abençoe vocês, tenham um bom domingo e até mais, tá bom? Tchau!
Bom dia, meus irmãos e amigos. Confesso que estou com muita saudade de todos vocês. Espero que estejam todos bem. Bom, vamos orar primeiramente para nós iniciarmos essa aula. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por este dia maravilhoso. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua Palavra, de orar, de falar com o Senhor. Pedimos, Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas nesse momento, que o Senhor abra os nossos corações para a compreensão da Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda também nos nossos relacionamentos, que o Senhor nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o nosso texto áureo, ele se encontra em Cantares, no capítulo 8, versículo 7. E diz assim: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Hoje a nossa aula será sobre o livro de Cantares de Salomão. E é a última aula deste ciclo. Nós estudamos durante esse período alguns livros poéticos e falamos sobre o livro de Jó, sobre o livro de Provérbios, sobre o livro de Eclesiastes, e hoje nós falaremos um pouco sobre o livro de Cantares. Cantares foi escrito por Salomão em aproximadamente 965, no ano de 965 a.C., e ele é um livro pequeno, composto por apenas 8 capítulos e 101 versos. O livro é um poema que retrata a união do casal de uma forma romântica. No primeiro capítulo, vemos uma mulher fazendo várias declarações ao rei Salomão. No versículo 3, por exemplo, nós podemos ler o seguinte. Versículo 3 do capítulo 1. Para cheirar são bons os teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Aprendemos aqui a importância do elogio. E é interessante observar, irmãos, que esse livro praticamente inteiro ele está repleto de elogios. Nós vemos tanto Salomão como Sulamita no livro inteiro, um tecendo elogios para o outro. E esse é um dos maiores aprendizados que nós tiramos deste livro. É o fato de que a importância do casal se elogiar. E neste versículo aqui nós vemos a mulher, no caso Sulamita, elogiando o homem. E nós todos gostamos de elogios. Ainda mais quando vem do nosso cônjuge, E o elogio ele é importante para aumentar a nossa autoestima também. É um dos grandes aprendizados que nós vamos tirar deste livro. Mas no versículo 5 e 6 desse mesmo capítulo, nós vemos a preocupação dessa mulher com a sua aparência, por ela ser queimada do sol, mesmo não tendo muito tempo para se cuidar, porque ela tem que trabalhar, mas ela se diz bela como a cortina do palácio. Nós vamos ler os versículos 5 e 6 para ter uma compreensão melhor. Ela disse: eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei.
Nós sabemos, irmãos, que as mulheres, de modo geral, elas são vaidosas, muito vaidosas. E vemos que isso é muito importante para as pessoas de modo geral, não só para as mulheres, né? Mas para as mulheres em si, muito mais, né? Porque elas gostam disso e com certeza os homens também gostam de vê-las produzidas e todas esbeltas. Esse fato de ser vaidosa não está atrelado a uma questão financeira. A vaidade, ela não está ligada à questão da pessoa ter muito dinheiro para poder se produzir, para poder se arrumar, para poder se sentir bonita, mas ela está ligada a uma questão de autoestima, né? Da pessoa querer se produzir com aquilo que tem e se sentir bonita, né? Então você, mulher, deve se arrumar para o seu marido, mesmo que seja para ficar dentro de casa. Afinal, muitos de nós nesses últimos tempos temos ficado a maior parte do nosso tempo dentro de casa, né? Em função dessa pandemia que tem acontecido. A maioria da população, né, de modo geral, aí tem ficado de quarentena dentro de casa. Muitas pessoas não estão podendo trabalhar e isso tem gerado até uma rotina para muitos casais. Tem pessoas que têm tido dificuldades, né, com essa questão de ficar muito tempo confinados dentro de casa sem poder sair. E eu acho que esse seria uma questão importante, né, você se arrumar, se produzir para o seu marido. E é uma das coisas que nós vemos nesse texto, nós aprendemos nesse texto essa questão de beleza, de se arrumar, de estar bonita para o seu esposo. E eu acho que isso seria importante e poderia fazer uma grande diferença no casamento. Muitas pessoas têm tido dificuldades dentro do próprio casamento por ter que ficar muito tempo juntos, né? E muitas vezes não tem inovado, vamos dizer assim, né? Feito coisas diferentes para sair dessa rotina. E eu creio que isso seria algo bacana, né? Você reinventar algumas coisas mesmo dentro de casa para sair um pouco dessa rotina. Mas o versículo 5 do capítulo 1 ainda, ele mostra uma autoconfiança dessa mulher, uma autoestima, né? Pois ela diz no versículo que eu sou bela. Muitas mulheres têm sofrido com esse problema de autoestima. Muitas mulheres sofrem muito com isso. Têm autoestima baixa. Mas cada um de nós, nós temos a nossa beleza. Cada um de nós tem uma beleza especial e podemos ver isso em cada rosto, em cada face. E nós observamos nesse texto que mesmo aquela mulher, ela sendo queimada do sol, como o texto diz, ela se achava bonita, né? Ela se achava linda. Então nós devemos ter essa autoestima como aquela mulher tinha, mesmo ela não tendo tempo para se cuidar, como ela diz no texto. Ela não tinha muito tempo para se cuidar, mas a autoestima dela era elevada, ela se achava bonita. E eu acho que isso que é mais importante, meus irmãos. Não é o que as outras pessoas pensam, mas é o que você pensa, o que você sente. Então, se você se sente bonita, se você está com a autoestima alta, com certeza isso será muito melhor e com certeza você vai
transparecer muito mais bonita ainda. E nós vemos nos versículos posteriores, versículo 9, por exemplo, nós vemos ele elogiando ele a elogiando. Ele compara ela como os animais da carruagem de Faraó. Olha só o que diz o versículo. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de Faraó. E ela também tece alguns elogios para ele. No versículo 9, do capítulo 2 agora, apenas a parte A, ela diz: meu amado é como a gazela, é como um filhote de corso. É estranho, né? Para nós, nos dias de hoje, ouvir esse tipo de comparação é muito estranho. Mas naquela época, para eles, esse tipo de comparação era algo muito rico e admirável. Para eles, isso era a forma mais bonita de se comparar. É claro que hoje em dia nós não vamos usar esse tipo de termo, esse tipo de comparação, até mesmo porque se eu falar para minha esposa que ela é linda como uma égua, ela vai pegar a vassoura e bater em mim. Mas o texto dizia isso, né? As carruagens, algumas traduções dizem que ela era bela como uma égua, outras dizem como os animais de Faraó, que eram animais muito bonitos, né? Na época inclusive, e que o rei, perdão, disse Faraó, não é Faraó, o rei ele tratava daqueles animais muito bem, e por isso eles eram os animais mais bonitos que tinham ali, e por isso ele fez essa comparação. E no capítulo 4, se nós observarmos, nós vamos ter aí o capítulo praticamente inteiro repleto de elogios e com várias outras comparações que para nós também é bem incomum, né? Mas para eles eram comum, e inclusive até os dias de hoje alguns desses tipos de comparação ainda são utilizados naquela região. E nós vamos agora para o capítulo 5, do versículo 6 até o 8, nós vemos a preocupação da mulher com seu amado. Com seu amado que não está em casa. E aprendemos que o quanto nós devemos manter a comunicação. Eu vou fazer a leitura do versículo 6 e 7 apenas aqui do capítulo 5. Cantares 5, 6 e 7. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha-se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, escaparam-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Então nós vemos aqui uma mulher preocupada com o seu marido, que saiu e ela não sabia onde ele tinha ido, e ela saiu a procurá-lo. Hoje nós não temos muito problema com isso mais, né? Com essa questão da comunicação. Nenhum marido deixa de avisar sua esposa onde está ou
que horas que vai chegar, não é verdade? Mas devemos manter essa comunicação, isso é muito importante para o casal. Meus irmãos, algumas coisas parecem não ter tanta importância para nós homens. Isso é verdade. Às vezes a gente acha que tem coisa que tem tanta importância, a gente não se importa tanto. Mas tem grande significado para as mulheres. E observando esse texto, veja que essa mulher ela saiu à procura do seu amado. Ela estava preocupada com ele. E ela saiu à procura. E ela foi espancada pelos guardas. Para vermos o quanto isso era importante. O quanto isso importava para ela. E a comunicação, ela transmite uma confiança e uma segurança. Talvez se ele tivesse conversado, falado, comunicado, não teria tido todo essa repercussão que teve nesse trecho aqui da história. E quantas vezes isso não acontece nos nossos casamentos? Quantas vezes a gente, por displicência nossa, não esquecemos de avisar alguma coisa e deixamos a nossa esposa em casa preocupada, e às vezes até se irrita um pouco porque não sabia onde estava, não sabia o que estava acontecendo. Então nós devemos ter essa atenção, devemos ter esse cuidado. A comunicação é muito importante para um bom relacionamento. Converse mais com a sua esposa, com seu esposo. Aproveite esse tempo que vocês estão tendo. Quem não está trabalhando nesse momento, que de repente está trabalhando em casa, tem um tempo muito maior aí agora com a família, né? com esposa e filhos. E é um momento onde nós podemos aprender muita coisa a respeito de relacionamento. Nós podemos conversar sobre vários assuntos. Aquilo que você não tinha tempo para fazer por conta da correria, por conta de tudo que você tem vivenciado no trabalho e naquela correria toda, hoje mudou. Hoje, uma grande maioria de nós mudou drasticamente a rotina por conta dessa situação, não só do Brasil, mas do mundo, né? Que todos temos acompanhado. Então nós temos agora tempo para elogiar, tempo para fazer carinho, dar atenção. As mulheres que de repente reclamavam de falta de atenção, agora vocês vão ter toda a atenção do mundo dos seus maridos. E isso é importante. Meus irmãos, se você não tem o hábito de elogiar a sua esposa, esse livro ele nos ensina muito sobre isso. Elogie. Quanto tempo faz que você não elogia a sua esposa? Quanto tempo faz que você não elogia o seu esposo? Esse livro ele nos dá um despertar para essa área conjugal, principalmente. Ele nos dá um despertar para mostrar que Deus ele se importa com o nosso casamento, que Ele se importa com a nossa vida conjugal. E por isso Ele deixou todos esses escritos para nos ajudar nessa área. Então, se você puder, leia o livro de Cantares, de preferência os dois juntos. Se puderem ler os dois juntos, é muito bom. Não é um livro muito grande, é um livro curto, apenas com 8 capítulos e capítulos pequenos também. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai abençoar a vida de vocês, Deus vai abençoar o relacionamento de vocês através
desse livro maravilhoso que é o livro de Cantares. Deus abençoe e até a próxima. Nós vamos orar agora para encerrarmos esse momento. Deus, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pelo momento que o Senhor nos deu aqui de reflexão na Tua Palavra, que essa aula, Senhor, possa nos ajudar no nosso relacionamento, que possamos ser mais atenciosos uns com os outros e que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nos dar sabedoria no nosso relacionamento conjugal. Pedimos, Deus, as Tuas bênçãos também, Senhor, para tudo que tem acontecido no mundo, Senhor, tudo que nós temos vivenciado, porque nós mudamos totalmente a nossa rotina, Senhor, e isso tem causado, Pai, diferença no meio da maioria das famílias. Muitas pessoas têm se sentido preso também por conta de tudo isso que tem acontecido. Que o Senhor venha abençoar, Deus, a vida daquelas pessoas que porventura estão enfermas, e também de tudo isso que tem acontecido, que o Senhor possa cuidar, Senhor, da nossa nação, que o Senhor possa nos ajudar a voltar a ter uma vida normal, Senhor. Nós estamos com saudades, Senhor, uns dos outros, estamos com saudades dos cultos convencionais também, onde podemos abraçar os nossos irmãos, e nós rogamos, Deus, nesse momento, pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês e até uma próxima.